Tá, eu sou o Miguel Vasconcelos, né? Sou formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense. Participei de alguns curtas universitários e estou fazendo cineclubes aqui na cidade desde 2013. Na verdade, eu sou concursado da Prefeitura, da Secretaria de Educação, e a gente tem uma série de cineclubes aqui na cidade de Niterói. Desde adolescente eu frequentava alguns cineclubes aqui em Niterói. Tinha um ali no Museu do Ingá, né? Bem interessante, só não lembro o nome. E já conhecia mais ou menos a dinâmica, como é que funcionava. E a gente começou exibindo filmes musicais no antigo Espaço 300, ali na Visconde do Uruguai, que era ligada à Secretaria de Educação. Era um público bem pequeno ali, justamente por ser no centro, na parte mais pobre do centro aqui de Niterói, né? Até que em 2015 a gente teve um convite, e isso eu falo, a gente, o núcleo de, na época era núcleo de produção digital. A gente teve convite de produzir um cineclube no Jambeiro, no Solar do Jambeiro, que foi o Cine Nikit. E a partir daí surgiram outros convites de outros órgãos públicos aqui de Niterói, Biblioteca Parque, Teatro Popular de Niterói. E aí foi meio que o boom, né, de cineclubes aqui foi nessa época, de 2015 até antes da pandemia, 2019. Durante a pandemia, a gente exibiu um longa do Murilo Benício, né, o Beijo no Asfalto. Acho que foi o único filme que a gente exibiu, foi o Cine Nikit. E teve Curta Solar também, online. Mas a gente meio que parou durante a pandemia as atividades dos cineclubes. Sim, o Jambeiro ele participa com a parceria seria no espaço. A Niterói Filmes ela cede os equipamentos e tanto eu quanto o Ivan de Ângeles, a gente sai em busca dos filmes, contato com os produtores, diretores, tanto no Cine Nikit quanto agora no Cine Reflexão. O Cine Nikit ele foi até a pandemia, deu uma parada agora, talvez ele retorne esse ano ainda no Jambeiro. E o Cine Reflexão deu uma paradinha também agora. Sim, a importância do cineclube é justamente que você tem um bate-papo, um debate após o final, após a exibição, né? Porque o cinema realmente não... Você vê o filme e tal, acabou. Se você tiver alguém para conversar depois, beleza, fica só entre você, seu amigo, sua amiga. Às vezes você vai sozinho, né? Não tem nem como trocar ideias com outras pessoas. O cineclube é legal porque, além de trocar as ideias com o público que está lá, né? Com os espectadores dos filmes, né? Você troca ideias com os diretores, produtores, com a equipe técnica. O Curta Solar tinha muito disso também. A gente levava a equipe toda, geralmente sempre tinha um ou dois curtas de Niterói. Aí era bacana porque a equipe toda do curta para conversar com o público depois. E essa que é a coisa legal dos cineclubes, né? Você tem um bate-papo e você se aprofunda mais naquele tema, né? E No que tema do tipo de filme. filmes vocês passam lá? O Cine Reflexão são filmes que, como o próprio nome do cineclube já diz, que geram uma reflexão, né? O Cine Nikit, lembrando que todos são filmes brasileiros, a gente não exibe filmes internacionais, são sempre filmes brasileiros, geralmente longas, e quando o diretor é do Rio ou Niterói, a gente sempre convida para ter esse bate-papo. Se não, a gente sempre chama algum especialista do tema para conversar com o público. Sim. E vocês passam filmes independentes lá também? Sim, basicamente são filmes independentes, praticamente sim, independentes. Até porque a facilidade de você entrar em contato com o produtor, com o diretor, é muito mais fácil do que você pegar um filme, por exemplo, da Globo Filmes. É muito mais difícil uma produtora maior, grande, liberar os filmes, né? Na verdade, eu acho que teria que ter uma lei, teria que ser criada uma lei que você faz um filme no Brasil, porque
Se você tem investimento público, de recursos públicos, eu acho que essa lei teria, depois de você passar por todas as janelas, festivais, cinema, streaming, seria obrigatório as produtoras, os diretores cederem os filmes para exibições gratuitas nos cineclubes. Eu acho que teria que ter uma lei que para isso. É interessante, né, a gente exibir os independentes, porque os mais comerciais eles já chegam no cinema, já tem uma distribuição grande, né, no país. E os independentes sofrem dessa coisa da má distribuição e tal, né? E aí eles pegam mais um público, nos cineclubes levam esses filmes para um outro público, né? E o Cine Reflexão tem um público fiel já, né? Sim, sim. Público já que segue todas as sessões e tal. Cheio. Sim, sim. A gente ia até. Vou falar isso, não sei se nem vai entrar no documento. A gente ia, a partir desse mês agora, foi abril, ia ser na sala Nelson Pereira dos Santos, porque o Jambeiro já estava pequeno para o Cine Reflexão, mas aí teve esse contratempo todo da saída do Ivan, da Niterói Filmes, aí o projeto Cine Reflexão ele deu uma parada agora. Nos anos 60 e 70, os cineclubes aqui no Brasil eles tiveram um auge, um boom, né? Bem grande, até que era a época da ditadura militar, como forma de resistência. Aí tinham cineclubes em igrejas, em universidades, escolas, associações, sindicatos. Bom, a função social dos cineclubes aqui, acho que em geral aqui de Niterói, é levar o cinema a um público que não é acostumado ao cinema ou que até nunca foi no cinema. A gente tem o projeto Cineja, que leva cinema para escolas de educação de jovens e adultos. E a maioria desses alunos, desse público, nunca foi no cinema. Então é bem bacana, porque a gente exibe com um projetor, com uma tela, uma parede ou tela grande, então como se fosse um cinema, né? E é um público de periferia, de comunidade, né? O preço do cinema a gente sabe que também não é barato. E as distâncias também, geralmente os cinemas estão mais zona sul, né? Centro das cidades, não existem nas periferias praticamente. Então a função dos cineclubes é levar o cinema também para quem nunca foi ao cinema. O boom aqui de Niterói, de cineclubes, foi entre 2015 e 2019, até a pandemia. Agora voltou após a pandemia, tem alguns cineclubes, mas muitos que existiam, eles não funcionam mais. Não sei porquê, mas aconteceu isso. E teve um boom bacana nessa época em Niterói, dos cineclubes. Mas muitos tem poucos cineclubes. aqui em Niterói, na verdade. Agora Você sim. tem conhecimento. Agora sim, são poucos. Eu acho que a maior parte dos cineclubes mesmo são os produzidos pelo Núcleo de Cineclubes de Niterói, que é o Nucine, que é um órgão ligado à Secretaria de Educação de Niterói. E tem os cineclubes que são exibidos no Cine Arte UF. Ah, lá tem cineclubes? Tem. É o Cine Catálogo e o Cine Latino. São os 3 cineclubes que são exibidos lá. A distribuição geral no Brasil, né, melhorou bastante com o surgimento de algumas distribuidoras, que é a Vitrine Filmes, Boulevard, Embaúba, que é do Nordeste. E eles chegam em festivais, chegam mais em cinemas alternativos, tipo o Cinearte UF, Reserva Cultural, Estação Botafogo, cineclubes. Em Niterói, acho que os pontos principais de exibição de cinema independente brasileiro são o Cinearte UF, o Reserva e os cineclubes. Agora tem a promessa do Cine Caraí ser reformado, que já acontece há vários anos que já está rolando essa história, mas agora eu acho que vai realmente acontecer. E vamos esperar que lá também vão ser 2 ou 3 salas, né? Que pelo menos uma sala exiba cinema independente brasileiro, né? Porque é uma pena realmente que são poucos espaços aqui na cidade de Niterói para exibição desse tipo de filme, né? Sim, os cineclubes certamente são uma alternativa para a distribuição desses filmes independentes. Agora,
tem que fazer um mapeamento de quantos cineclubes. Existem várias associações, né? Tem o Conselho Nacional de Cineclubes, e aqui no Rio tem a Cine, né? Que é a Associação de Cineclubes do Rio de Janeiro. Eu acho que o último mapeamento quantitativo de cineclubes aqui no Brasil foi feito em 2015. Eu acho que já está na época de se fazer um mapeamento e até para ver quais seriam os pontos para fazer essa distribuição maior desses cinemas. Por incrível que pareça, algumas plataformas de streaming elas estão pegando alguns filmes independentes. Um que foi lançado recentemente, está até em cinema, que é o Noites Alienígenas, que é o primeiro filme do Acre que foi distribuído no Brasil todo pela Vitrine Filmes. Ele foi comprado pela Netflix e vai ser exibido agora já em maio já. Eu acho que essas plataformas também são um bom canal para a exibição de filmes independentes. Tem o MUBI, né? Ele sempre tem, o catálogo dele sempre tem vários filmes de independentes brasileiros. Então, aqui em Niterói, nos últimos anos, a Secretaria de Cultura tem feito editais, né? Para a produção de curtas, de longas. Eu acho que isso é um incentivo também ao cinema independente. O apoio de um órgão público, né? Investindo dinheiro, recursos no cinema de Niterói. Quer dizer, os editais contemplavam pessoas ou produtoras que teriam que ter pelo menos uma pessoa que morasse em Niterói. Então isso já fomenta um pouco o mercado independente de Niterói. Inclusive tem um curta, que eu não vou lembrar o nome, que ele foi para Berlim, inclusive. Ele foi feito com recursos aqui da Prefeitura da Cultura e chegou a ser exibido em Berlim. O cinema independente de Niterói acho que se resume mais a exceção é você, acho que poucos diretores assim, independentes aqui de Niterói, mas eu acho que se resume mais à Universidade Fluminense, o curso de cinema, as produções feitas pelos alunos, né, do curso de cinema. Sim, a UF tem um peso, então, nisso aí. Sim, a UF é bem importante no fomento de produções aqui da cidade, né. Então, não, o Cine Reflexão ele terminou, né, com a saída do Ivan da Niterói Filmes. O Cine Nikit de repente vai recomeçar. O que a gente tem atualmente é o Cine República, que é na Biblioteca Parque de Niterói, o Cine EJA, que percorre escolas de educação de jovens adultos do município, o Cine Rango, que é no restaurante popular, na hora do almoço, o Cine o restaurante popular aqui é Oscar Niemeyer, né? Não, desculpa, Jorge Amado. Eles têm um centro cultural, que é a Zélia Gattai, lá dentro, que aí tem várias atividades com leitura, cinema, e a gente faz o Cine Rango lá. Todos esses você está envolvido? Todos estou envolvido na curadoria, produção, divulgação. E ainda tem mais, tem o Cine Cian, que é no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é ligado à CODIM, né? Ligado à Prefeitura de Niterói, que são documentários mais voltados para mulheres, para questões femininas. E o Curta Solar, que também iria voltar agora, talvez volte no segundo semestre, que a gente abre um chamado pela internet para as pessoas enviarem curtas de todo o Brasil. Legal isso, que chegam curtas do Brasil inteiro. E os curtas de Niterói sempre tem os realizadores falando sobre os filmes, a equipe técnica. E basicamente, atualmente são esses os cineclubes. O cinema independente, ele pode utilizar linguagens mais ousadas, né, do que o cinema comercial. E a produção também é uma produção menor. Você consegue fazer hoje em dia com muito mais facilidade um filme, né? A questão toda é a distribuição realmente. O país é enorme, né? O problema maior para o cinema independente é a distribuição, porque hoje em dia com câmeras digitais, tudo, se tornou bem mais fácil você fazer um filme, seja lá ficção ou documentário. E você pode usar mais, né, na linguagem, no roteiro, porque não é para um grande público, não é um filme Globo Filmes que tem que agradar milhares de espectadores, precisa agradar para ser exibido nos cinemas, os grandes cinemas e tal.
Eu acho que o cinema independente, o grande problema dele é a distribuição. Sim. Que ainda não foi resolvido, né? E ainda, É. como eu te falei, tem essas distribuidoras pequenas que surgiram, que são importantes, a Vitrine, Boulevard, Embaúba, que são importantes, né? Mas elas chegam nesses cinemas mais de arte, né? Sim, sim. É, realmente. Por exemplo, lá no Rio, o Cavi faz uma distribuição agora lá no Estação. Sim, tá bem bacana o trabalho que ele tá fazendo lá, né? Sim. É, Ele tá fazendo mostras e levando os diretores, é muito bacana. Deu é, um up no cinema. O cinema tava para ser entregue, né? Por é, causa do preço do aluguel. sim. E eu acho que agora eles estão se estabilizando financeiramente.